A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos em mais uma edição do Cresce SC, nosso podcast de comunicação e desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje nós vamos falar da força dos eventos e do turismo, né? Para reposicionamento de marcas regionais. O nosso convidado é o Orly Roque Peri, ele que acumula décadas, né, de atuação nos eventos, comunicação institucional e turismo também. Ele é fundador da ORP Entretenimento e gestor do Centro Serra Convention Center. Já coordenou diversas equipes e programas de comunicação e hoje está aqui com a gente. Orly, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Melina. Obrigado eu. É uma honra estar aqui, um abraço para todos os ouvintes. Esse podcast está realmente fantástico e pelo nível das pessoas que passou aqui, eu estou muito orgulhoso e honrado pela possibilidade de bater esse papo contigo hoje sobre eventos, sobre turismo. Nossa, muito obrigada, eu que agradeço, né? A tua trajetória, ela começou na área de turismo e hoje tu vens para um outro lado, né? Para a organização de uma casa de eventos na Serra Catarinense. Conta um pouquinho da tua trajetória pra gente. Então, eu nasci numa cidade turística. Na verdade, eu nasci numa pequena comunidade no interior de Santa Catarina. Uma comunidade de pouco mais de 20 famílias, na verdade pouco menos. Eu fui fazer a conta onde consegui lembrar cada família que morava em algum lugar, deu 19 famílias. É uma comunidade pequena, que até não existe mais, foi alagada pelo lago de uma usina, a usina hidrelétrica Machadinho. E Piratuba é uma cidade turística, então eu sempre tive envolvido com o turismo, cursei turismo e hotelaria, turismo e eventos, né? Então, na minha trajetória, comecei na hotelaria, passando por todas as funções. Com 21 anos eu já era gerente geral de hotel. E ali com 23 anos, mais ou menos 23 anos, eu resolvi empreender. E aí montei uma operadora de receptivo. Dessa empresa derivou uma empresa de consultoria, que acabei prestando serviço por quase 2 décadas para empresas do ramo de energia. Tive a satisfação de ser secretário de turismo de Piratuba, conduzimos a inauguração de um grande centro de eventos lá também, trabalhei em empreendimentos prestando serviço, consultoria para empresas como Alcoa, Engie. Um dos projetos mais desafiadores foi para a usina Belo Monte, no meio da floresta amazônica, lá no Pará, mas traçando uma linha da minha carreira toda, os eventos sempre estiveram lá, sejam eventos turísticos, com cunho turístico, produção, audiências públicas, consultas públicas, eventos corporativos, sempre estiveram presentes até hoje. E aí o teu desafio atual é com o Centro Serra. Conta um pouquinho mais desse desafio e como é que ele chegou para ti. Então, estou eu aqui em Florianópolis, a minha família e eu moramos aqui, escolhemos Florianópolis para morar já faz vários anos. E apesar de não ter podido ficar muito tempo aqui, mas aqui é a minha base. Eu digo que Florianópolis é o lugar que eu escolhi, que eu sempre vou voltar. E estava eu aqui pós-pandemia, né? E um consultor, colega, disse: olha, tem uma empresa na Serra, um centro de eventos em Lages, que está procurando um gestor e eles estão querendo fazer um reposicionamento de marca, ser conhecido no estado, enfim. E eu acho que você pode ser a pessoa. Eu disse: tudo bem, vamos conversar, vamos lá. Eu estava com uma outra empresa minha, e eu não sabia que tinha um centro de eventos em Lages, assim, porque provavelmente muita gente não sabe que tem um centro de eventos daquele tamanho. E foi assim que começou. Estamos aí há praticamente 3 anos nesse projeto. O Centro Serra, ele teve um crescimento no faturamento em 2023 de mais de 50%. No primeiro trimestre de 2024 também um bom incremento. Então, como é que foi essa mudança, né? Porque foi um reposicionamento de marca, como tu falou. Muitas pessoas não sabiam, hoje já tem mudado esse perfil. Como é que foi esse reposicionamento do Centro de Eventos? A área de eventos como um todo, né, no Brasil, se você comparar pré-pandemia e pós-pandemia, ele cresceu mais de 60%. 60%, vamos deixar assim.
o centro de eventos, o Centro Serra, ele cresceu, comparando pré-pandemia e o ano passado, 2024, ele cresceu 725% de faturamento. Ele deu um salto assim gigantesco. E nesses últimos 2 anos, mais especificamente, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a gente precisou fazer foi, de fato, um diagnóstico de toda a região, da empresa em si, definir o que a gente queria, quais os valores que, de fato, nós iríamos perseguir e como que a empresa quer ser vista pelo Estado de Santa Catarina. Por que estou falando do Estado? Primeiro o Estado, né? Porque eu brinco que a gente detectou que passando da Bocaina do Sul ali para cá, ninguém conhecia o Centro Serra, mas não significa que ele não tinha um movimento significativo de eventos. Regional, ele é muito, muito forte, né? Então a gente chegou a essa conclusão de que nós precisávamos divulgar o destino. Primeiro o destino. Então vamos divulgar a Serra. Então a gente tem uma pequena equação. A Serra é maior que Lages, que é maior que o Centro Serra. Então nós desenvolvemos uma campanha. A diretoria, a empresa é uma empresa 100% privada, composta por dois sócios lagianos, 2 empreendedores que há 18 anos atrás tiveram essa visão. Hoje, construir um centro de evento em Lages já seria arrojado. Você imagina há 18 anos atrás. Então são 2 baita empreendedores, assim, visionários, né? Visionários, assim, e a gente está falando de uma área de 30 mil metros quadrados e 5 mil metros de área construída, né? A gente movimenta 200 mil pessoas aproximadamente por ano, né? Então é um fluxo realmente grande. Então, nós desenhando, sem ser muito prolixo, desenhando esse plano de marketing, esse plano de comunicação, nós fomos procurar parceiros para nos ajudar a construir, fazendo uma mescla entre fornecedores de Lages, da região, e fornecedores de fora. Por exemplo, nosso pessoal de digital é de Lages, são 2 empresas de lá que fazem um brilhante trabalho. Quem desenhou a nossa campanha, que aceitou, eu digo que aceitou, realmente foi um convite que eu fiz para eles, através da Elisa, o Daniel, a de Araújo desenhou uma campanha fantástica, né? Para a gente, de posicionamento, de slogan, de identidade visual. E no ano passado a gente lançou digital, TV, e começamos todo um trabalho de relacionamento, de nos mostrar, de posicionar. E também fazendo um trabalho interno na cidade, que eu vejo a cidade como um endomarketing, vamos chamar assim. De posicionamento da empresa como protagonista, como pensando o turismo, chamando as pessoas para dentro da empresa, e isso foi dando um resultado excepcional, trazendo empresas da cidade para fazer eventos, associações da cidade nos ajudando a captar eventos de fora. E o principal ponto que a gente detectou na cidade, porque Lages, o principal objetivo é tornar Lages um hub de negócios, um ponto de encontro. Porque assim, até historicamente isso já acontecia. Na época dos tropeiros que vinham do Rio Grande do Sul levar as mulas e gado para São Paulo, era em Lages que paravam para fazer negociações. Tem até o Morro do Tributo, que é onde eles pagavam o tributo. Era um ponto de encontro. Então, a gente está localizado no centro do estado. 200 quilômetros para lá, 200 para lá, 300 para cá. Então a gente tem feito muitos eventos que as empresas decidem fazer lá, porque é fácil de conectar o sul do Brasil. Você conecta Porto Alegre a 300 e poucos quilômetros, entendeu? Você conecta Criciúma a pouco menos de 300 quilômetros. Então, norte e sul é um grande ponto de encontro, e é isso que a gente tem buscado fazer através dessas nossas campanhas e, acima de tudo, parcerias. Muito legal essa história, porque isso também é comunicação. E é uma grande estratégia de pertencimento, utilizar as pessoas locais para ter esse pertencimento com o empreendimento. Então, foi um reposicionamento, isso traz muito de comunicação também. Então, como é que foi essa relação também com rádio, com TV, com imprensa, com o local? Como é que foi esse reposicionamento também de comunicação?
A comunicação é parte fundamental nesse processo, né? Nós temos rádios, várias rádios que têm uma abrangência muito forte na cidade, assim como estávamos conversando antes de começar a gravação. As rádios têm uma abrangência excepcional, assim como a pesquisa estadual aponta, lá também, acima de quase 90%, até mais, não lembro os dados da última Kantar, que houve rádio. Assim, é realmente muito importante. TVs também, né? Somos a sede de uma grande emissora de TV lá também. E o digital também tem funcionado muito. A gente tem procurado, tanto com as campanhas mais profissionais, mais pensadas, desenhadas, mas também a humanização. Colocando um diretor falando. Ontem mesmo eu postei um vídeo olhando a montagem do salão com um funcionário, vamos olhar lá a câmara fria. O que a gente identificou na cidade? Na cidade, as pessoas tinham uma impressão assim, até hoje acontece, mas olha, tem gente lá para atender a gente hoje? Ou você só abre quando tem evento? Não tem ainda, apesar desse trabalho forte, não tem ainda essa visão de que é uma empresa, como outra qualquer, que não tem... é um salão, né? Não, exatamente. Que tem financeiro, que tem um operacional, que tem um comercial, que tem uma gestão, que é administrada com índices, com métodos, com processos, como qualquer outra empresa, e que tem toda uma demanda de capacitação de eventos. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que fortalecer muito ainda, mas já melhorou bastante nessa conexão das pessoas. É assim que funciona, porque a ideia é que tinha assim, não, só abre quando tem evento, fecha, vai todo mundo embora. Como se fosse um grande salão. Exatamente. É muito legal de ver também que a questão dos eventos, esse polo, né, esse segmento de turismo, de negócios e eventos, ele vem crescendo cada vez mais. E evento também é experiência. Então, trazendo da tua experiência enquanto profissional, como é que tens visto essa liderança desses processos também, dessas consultorias? Como é que tu consegue agregar tudo aquilo que tu viveu para esse dia a dia? Olha, a gente vai, ao longo do tempo, eu uso uma frase que a gente não se assusta com pouca coisa. Tem que ser muito sério para a gente se assustar. A gente, na empresa, tem muita sorte, vamos dizer assim, ou da forma que a gente conduziu, de poder contar com consultores excepcionais, seja na área de gestão. Antes de entrar aqui, eu estava conversando com uma consultora que está fazendo um trabalho brilhante para a gente na área de leis de incentivo. Inclusive, neste final de semana, vamos ter Bolshoi lá. Então, com um aporte de empresas catarinenses, isso é fantástico. Então, o principal objetivo meu e a minha função é conseguir organizar tudo isso e mostrar o norte, né, de ser este hub de negócios, né? E por que buscar profissionais de fora? Para a gente fazer essa grande troca de experiências. E nós procuramos sempre mirar o que o mercado, o que São Paulo, o que os grandes centros de eventos estão fazendo, para que nós também possamos se espelhar e se aproximar ao máximo deles. Então, nesse sentido, alguns valores são inegociáveis, né? A valorização das pessoas, a questão ambiental, por exemplo, captação de água da chuva. Nós temos aí quase 100 mil litros de captação de água da chuva, banheiros, limpeza, não usa nada de água potável, recicláveis. A gente tem uma empresa que coleta o reciclável, isso sem nenhum custo. A gente comprou os bags, ele vem, leva depois do evento, praticamente para o lixo descartar mesmo, é só papel higiênico, copos plásticos. Faz 2 anos que nós eliminamos copos plásticos e nós temos métricas que mostram que no primeiro ano nós deixamos de gerar só de copo plástico 10 toneladas. Você tem noção de quanto que é isso de copinho plástico, tanto pela questão econômica, mas principalmente pela questão ambiental. Acessibilidade, né?
A gente realizou no ano passado um evento estadual da APAE, então a empresa tem toda a acessibilidade, faltam algumas coisas que precisam melhorar, faltam ainda, mas são esses valores que a gente procura não, a gente tem que perseguir e não negociar. E muito legal vocês falando da questão estratégica, porque tiveram que dar alguns passos atrás para conseguir pegar o impulso e continuar. E não são todos os empresários que aceitam voltar um pouquinho no tempo para conseguir ir à frente, né? Então, como é que foi para vocês esse processo lá? Como tu falou, foram 2 visionários, né? 18 anos atrás era uma realidade, hoje já tem outra, e é uma visão de futuro que é outra também. Então, como é que tem sido esse processo? Outro dia eu encontrei o plano de negócios que eles fizeram lá há 18 não, daí 20, né? Porque a empresa levou pouco mais de 2 anos para ser construída. E ele é muito atual, sabe? Via-se muito do que está sendo feito hoje. Naturalmente, no Brasil, empreender é um grande desafio. Empreender no interior é ainda maior, né? Então, a empresa ela foi passando por esses movimentos, né? A gente estudou bastante a história da empresa e os gestores, eles foram percebendo essa necessidade de tornar a empresa mais conhecida e desejável pelo Estado. Por quê? Ela é a maior cidade da Serra, Lages. Somando a população dos outros todos, dá praticamente a população dela. Então, ela tem a metade da população da Serra. E nós estamos falando de uma região lindíssima, maravilhosa, assim, que as pessoas, quando você fala, brilha o olho. Mas é uma região pobre, né? É uma região que vive com um pouco mais de 2,2 salários mínimos de renda média, né? Então, o que a empresa percebeu? E isso não é conversa fiada, é realmente filosofia. Nós somos já o segundo maior movimentador de público da Serra. A Festa do Pinhão movimenta em torno de 250 mil pessoas, 300, a gente movimenta 200. Então, somos o segundo, tá? Entre 16 e 20 mil pessoas por mês. Então, nós temos um papel social gigantesco, né, de irradiação do turismo, né, para a Serra como um todo. O turismo de eventos, ele não tem como separar turismo de eventos, né? Ele vem crescendo muito, se eu não me engano é na casa dos 60% pré e pós-pandemia. O mercado de eventos, no ano passado, ele cresceu acima de setores como o agro, por exemplo, né, no PIB. O crescimento dele foi quase 5%. Então, é um setor de extremo crescimento. Então, com um empreendimento deste porte, você precisa fazer girar. Então, vamos encontrar soluções. E nós precisamos também ser a solução para outras empresas. Então, se apegando nesses motes principais, que são ser um hub de negócios, estar com a localização, só se mudar a laje de lugar, né, para tirar isso da gente. Esse título ninguém tira, de ser do centro do estado. E tem uma outra coisa que a gente entende como fundamental, que é a conexão com o litoral. Para desenvolver a serra, não dá para separar. Nós precisamos juntar serra e mar. Serra e mar é um conceito que precisa ser fortalecido cada vez mais. Eu uso uma frase, nós estamos agora com um problema que não só nós, mas que o aeroporto não está operando, né? A Azul retirou os voos por uma série de problemas, enfim. Mas o nosso entendimento é que a BR-282 ela é muito mais importante para o desenvolvimento do turismo da Serra Catarinense do que o aeroporto nesse momento. Então, sejam terceiras faixas, sejam duplicação, porque uma pessoa pega, por exemplo, Norte e Nordeste, compra um pacote, vai ficar 2-3 dias em Florianópolis, Balneário Camboriú, e Vale depois... do Itajaí. Isso, Vale do Itajaí, Vale Europeu, pega um carro,
aluga um carro ou vai de receptivo, passa mais 2, 3 dias na serra, volta, pega o avião e vai embora. Então, assim, tanto o Floripa Airport é a porta de entrada para o turismo da serra, como a 282 é por onde o turista do Brasil vai conhecer a Serra Catarinense, acessar a Serra do Rio do Rastro, Urubici, São Joaquim, Lages, conhecer a Coxilha Rica. Então, uma outra equação, um outro ponto que a gente bate exaustivamente. Hoje, as pessoas procuram o centro de eventos por causa da sua estrutura para fazer os eventos e, na sequência, elas veem, tá, mas o que tem para fazer na região? Nós vamos estar bem quando a gente conseguir inverter essa equação. Não, opa, eu quero ir para Lages, eu quero ir para Serra e por isso eu vou levar meu evento para lá. Então, esse é o grande desafio. Então, nós, de maneira alguma, essa é uma coisa que nós também procuramos ter muito claro, a gente não pode assumir o papel do poder público. A iniciativa privada tem a perna curta até um ponto, ela pode ir. Nós somos uma empresa pequena, né? Não somos pensamos grande, mas somos uma empresa pequena. Então, o que a gente tem contribuído com a prefeitura, por exemplo, de Lages? Auxiliando, solicitando que a prefeitura tivesse uma secretaria de turismo. Então, com essa nova gestão, nós temos uma secretaria de turismo com um profissional técnico na área que pensa o turismo, que conhece toda a região serrana. Então, isso já foi um ganho excepcional. Então, tem duas coisas que a gente precisa fortalecer para desenvolver o turismo na Serra, que é a roteirização, porque nós já temos muita coisa bonita para ver, né? E capacitação nesse momento, porque o turismo vai acontecendo. Nós não podemos, de maneira alguma, ficar esperando um momento ideal, porque senão ele não vai acontecer. Porque o turismo é essa parceria, né? Público-privada. Mas quem assume o maior risco sempre é o privado, né? O poder público ele cria o clima, vamos dizer assim, para os investimentos acontecerem. Nesse sentido, o LEED também ele tem sido fundamental para a gente e foi muito estratégico quando nós entramos no LEED há pouco mais de um ano, e nesse um ano assim, foi excepcional as conexões que ele nos propositou, que há 2 semanas nós realizamos lá um seminário do LEED, tratando sobre turismo, sobre economia criativa. Então tivemos grandes nomes, como Vinícius Lumers, ministro do turismo, enfim, discutindo para onde pode ir o turismo da Serra Catarinense, como que a gente pode desenvolver. Em setembro vamos ter outro fórum deste. E quem que estava lá discutindo? Os empresários e o poder público. Nós, enquanto empresários, nós não temos tanto tempo assim, nós precisamos de efetividade. Nós temos que pensar no longo, mas nós também temos que pensar no curto e no médio prazo. Então esse tem sido o grande diferencial de evolução. E a Serra está num momento espetacular. Assim, eu vejo que essa oxigenação que deu na política, nós tivemos 5 mulheres eleitas como prefeitas. Isso é muito significativo, isso é muito forte, e eu sou um esperançoso, assim, sou muito animado com isso, e eu vejo as pessoas de todos os municípios assim falando com alegria, e municípios pequenos que não têm ainda o turismo organizado minimamente, já falando de turismo. Tem um município muito pequeno, logo depois de Lages, que é São José do Cerrito. Até um dos nossos diretores foi convidado para fazer uma palestra na Câmara de Vereadores no dia que eles iam votar para aprovar a Secretaria de Turismo. E eles aprovaram. Isso é muito simbólico, né? A partir do momento que o município cria uma Secretaria de Turismo, ele sinaliza, opa, eu respeito o turismo, eu quero o turismo, e eu vejo o turismo como o quê? Não como uma opção para o desenvolvimento da Serra, como a opção. Né? E a gente tem muitos exemplos para ver, para observar já acontecendo. Provavelmente eu fugi do tema da pergunta, mas tá ótimo, pode me puxar de volta. Até porque, falando de turismo, a gente tem uma visão
das pessoas, principalmente aqui do litoral, que ir para a serra é para ver neve. E é muito mais do que isso. Hoje a gente já está percebendo uma melhoria de pousadas, de estrutura hoteleira, de vinícolas na região. Os vinhos de altitude também têm trazido mais público durante o ano inteiro, as vindimas e tudo mais. Então, tem mudado muito a característica do turismo da região e essas secretarias mostram exatamente isso, né? Até porque quantas vezes a gente viu na TV pessoas que subiram para ver neve e dormiram no carro, porque não tinha mais hotelaria disponível. Então, tudo isso, e o Centro Serra vai também se adaptando a isso, e tô falando um ponto muito importante de capacitação, porque todas as áreas que a gente entrevistou aqui no CRES trouxeram a falta de mão de obra. E essa questão de que vocês estão ajudando na capacitação, ajudando a criar essas vagas para o público local também, ela é muito importante, muito responsável da empresa, né? Exatamente. Esse ponto da capacitação, provavelmente todos os empresários que passaram por aqui, está todo mundo batendo cabeça, tentando entender o comportamento, se adequar para que as empresas sejam atrativas para os funcionários, para os colaboradores, porque realmente o mercado está numa transformação muito grande, né? A gente tem assim como os outros, a gente tem essa necessidade de capacitação. O ano passado nós fizemos uma parceria com o Senac, então desenvolvemos cursos desde gestão de conflitos, capacitação, garçom. Tem eventos que a gente trabalha com mais de 200 pessoas, né? Então, o nosso quadro fixo de funcionários são um pouco mais de 10 pessoas, mas nos eventos a gente tem um time de 170 pessoas aproximadamente que trabalham só com a gente. Então, você imagina envolvendo os indiretos. Nós temos uma métrica que mostra que um evento de médio porte, que é o que a gente consegue atender lá, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, ele gira na cidade em torno de 1 milhão e 1,5 milhão de reais. Para nós fica uma pequena parcela, né? E a capacitação, ela é fundamental. E ela é difícil por ser no interior, né? Mas nós precisamos, aí aquele relacionamento com profissionais de fora, fazendo esses intercâmbios, né? Estabelecendo essas conexões, e aí entra Sebrae, Senac, que estão com trabalhos assim excepcionais. A Associação dos Municípios, que é a Mures, tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, porque tem que capacitar todos, né? Isso que você falou. O ano passado eu ainda vi uma coisa na TV, que era quando deu aquele... vai ter neve e tal, e aí o pessoal foi para lá, subiu no morro e não tinha onde tomar café. Então você perde uma chance de... E foi a nacional, saiu isso. Mas é isso, é o que eu te falei antes. Você precisa trazendo o turista e melhorando no meio do caminho, porque senão o empresário ele não tem como só investir. Não, agora eu tô lindo, eu vou receber. Tem que ser um processo contínuo. Opa, aconteceu algum problema? Resolvo, melhoro e sigo. Mas voltamos às pessoas. Nós precisamos de pessoas. Você falou antes de experiência. Essa tem sido... Experiência e conexão, eu acho que tem sido as palavras que talvez você, mas eu principalmente tenho escutado exaustivamente e cada vez mais. Os eventos, eles precisam mudar, eles precisam cada vez mais ser uma experiência, né? Você tem ali 3 mil pessoas sentadas assistindo, mas você tem 6 mil em casa. Quantas no celular, né? Porque quem tá no evento tá filmando, tá fazendo uma foto, tá mostrando, trazendo aquela vontade nas pessoas de estarem lá também. Então, que isso é imensurável também, né? Exatamente. Então, desde por exemplo, vamos pegar uma festa, eu tenho que ter um bar mais atrativo, eu tenho que ter drinks que não sejam alcoólicos, essa é uma tendência muito grande. Eu preciso ter opções zero lactose, veganas, porque o nosso cliente é o mesmo cliente aqui de Florianópolis, é o mesmo cliente de São Paulo, né? Vou te dar um exemplo, a gente teve uma empresa no final do ano passado, uma grande montadora de caminhões, que
que ela escolheu Lages para fazer a festa de final de ano da todas as suas concessionárias. E aí eu perguntei para ele, tá, mas por que Lages? Agora entre nós aqui, né, com tanto lugar, o pessoal normalmente vai para o litoral. Eu disse, não, porque a gente olhou no mapa e era o lugar melhor para reunir os nossos concessionários. E foi um evento assim, bem mais ou menos. Eles sortearam um caminhão, para você ter uma ideia, de 1,2 milhão. Apenas. Então, esse tipo de situação mostra que a gente está no caminho certo. Eu fico muito feliz com essas questões. Quando, por exemplo, uma universidade lá de Chapecó vem fazer um evento, mês passado, fez ali com a gente, porque era mais fácil reunir. Quando o governo do estado realiza a posse, por exemplo, dos diretores estaduais lá, por quê? Porque é mais fácil, economiza para o estado. Então, isso é resolver o problema de alguém, né? E é isso que a gente tem. E o setor ali, a empresa como um todo, é um grande desafio a gente conseguir mostrar essa capilaridade que ela tem, essa influência que ela tem na cidade. Naturalmente, um evento de 1.000 pessoas, as 800 ou 700 vão se hospedar, vão abastecer o carro, vão precisar ir na farmácia ou médico, supermercado. Vão comer em algum lugar? Comer num restaurante, fazer passeios, enfim, é um dos setores, o turismo e o turismo de eventos é um dos setores assim que eu vejo com maior impacto em todas as áreas, né, da economia. Bom, Ali, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Já? Já. Foi rápido, né? Quase não falo, né? E eu sempre peço para o nosso convidado deixar uma dica, uma frase, um conceito, alguma coisa que queira compartilhar com quem está nos ouvindo e que está no caminho também do empreendedorismo e de uma mudança. O microfone é teu, fica à vontade. Olha, é difícil, né? Quero te agradecer. Nossa, que papo bacana. Desculpe aí se eu fui prolixo nas respostas, mas foi muito gostoso, foi uma delícia essa conversa, esse bate-papo. Se eu puder deixar alguma dica para os empreendedores, eu desde moleque, com 17 anos, eu já comprei uma máquina para estampar camisetas e eu estudava, fazia uma faculdade de manhã, trabalhava de tarde, fazia outra à noite e ainda vendia minhas camisetas. Se você for empreender, não vai ser fácil não adianta imaginar primeiro, segundo ano, vai ser difícil, mas é muito bom. Mas empreender não é só ter uma empresa também. Eu acho que o grande mote é esse, empreender é você empreender na tua vida, né? É você criar soluções, é você desenvolver, é você contribuir para a sociedade. E deixar o convite para que todos conheçam a Serra, levem seus eventos para a Serra, vamos atender com maior satisfação e da melhor maneira possível, com certeza. Muito obrigado, Ali. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou aqui na sua rádio preferida e também pelo YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.